Prezados internautas, nossos votos de muita paz. Hoje iremos apresentar um tema do Livro dos Espíritos, na parte das leis morais, perfeição moral, que fala a respeito das virtudes e dos vícios. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos espíritos da codificação e respondem. Perguntou o codificador: qual das virtudes é a melhor? Os espíritos responderam que todas as virtudes são importantes, porque as virtudes são conquistas do espírito ao longo da sua jornada evolutiva. Sem dúvida nenhuma, essas conquistas têm como efeito muitas lutas morais, muitas reencarnações, que faz com que o espírito tenha estas oportunidades de experimentar novos sentimentos, que são colocados no lugar daqueles sentimentos equivocados. Por exemplo, se existem no coração do ser humano o preconceito, o rancor, a vaidade, o orgulho, sentimentos perturbadores que tornam a vida de todos nós uma vida infeliz, quando o indivíduo arrecada virtudes, ao longo de várias experiências, várias conquistas do espírito, ele coloca no lugar destes mesmos sentimentos, sentimentos nobres. Como, por exemplo, a fraternidade, o amor, o perdão, a resignação, a tolerância, que são sentimentos construtores de uma vida mais feliz. Porque para mudar o psiquismo do ser humano leva tempo. A nossa evolução é uma evolução gradativa. É uma evolução que se faz paulatinamente, mediante as experiências, muitas delas revivenciadas. Outras experiências nós arrecademos nessa própria existência. Os convívios que nos cercam são convívios que vêm também de longe. Ninguém está perto de ninguém por acaso. E esse convívio, mesmo no meio familiar ou no meio que nós vivemos, forja o espírito para que ele seja realmente aquele que sabe conviver com as diferenças, sabe tolerar as pessoas, sabe conviver com os antagonismos, sabe perdoar, que são realmente esses exercícios que fazem todos nós crescer. Mas os espíritos, dizendo que todas as virtudes são importantes, eles também endossaram um certo tipo de virtude que é um pouquinho mais importante, ou diríamos bem mais importante, a virtude desinteressada. A virtude desinteressada realmente, quando o indivíduo, por exemplo, pratica a caridade desinteressadamente, sem que os outros percebam, sem encher, realmente locupletar o seu ego de orgulho ou de vaidade, ou para satisfazer alguma posição social, se ele faz a caridade desinteressadamente, pensando realmente que ele fez para a construção do seu espírito e para socorrer aqueles desvalidos que estão no caminho, então essa virtude realmente é muito mais meritória do que as conquistas superficiais. Se o indivíduo, por exemplo, perdoa alguém, mas impõe condições, é aquele perdão que vem acompanhado do mas. Se ele impõe as condições para o perdão, não é um perdão desinteressado, é um perdão que está galgado em interesses próprios, que está realmente de braços dados com orgulho, com egoísmo. Neste capítulo, os espíritos falam a respeito do egoísmo. O egoísmo realmente é pernicioso para o ser humano, porque faz ele se encarcerar em si mesmo, dentro de seus equívocos, fazendo-o sofrer e sofrer aquelas pessoas que estão à sua volta.
de acordo com as suas atitudes. O egoísmo realmente é uma das principais chagas da humanidade. Mas nesse capítulo também fala a respeito do homem de bem. O homem de bem é aquele que realmente percebeu essas atitudes modificadas, porque o Espiritismo propicia o autoconhecimento. Quando nós nos autoconhecemos, nós realmente damos um passo adiante, porque sabemos exatamente aonde nós devemos modificar as nossas atitudes. O homem de bem já tem isso nele. Tem nele também a própria fraternidade, o próprio amor. Então ele ajuda desinteressadamente, seguindo um processo natural, sem precisar realmente forçar o seu interior nesse sentido. E uma coisa interessante do homem de bem é que ele nunca acha que fez o suficiente, nunca acha que fez o que deveria fazer completamente. Isso nós podemos observar em todas as pessoas que amam. Quando nós amamos alguém, nunca achamos que fizemos o suficiente por ela. Sempre achamos que deveríamos ter feito mais. E o homem de bem, que tem uma visão muito mais abrangente da grande família universal, que ele enxerga realmente as pessoas como irmãos, ele usa isso de uma forma bastante concreta em sua própria existência. Porque os vícios do ser humano, quando Allan Kardec quis falar a respeito disso, com os espíritos da codificação, ele quis dizer dos vícios morais, que são frutos ainda daquela imperfeição que nós trazemos, que invariavelmente vem à tona em alguns momentos da vida, em alguns momentos críticos, ou quando a pessoa está de braços dados com o materialismo, com as ilusões da matéria, não conseguiu ainda se libertar desta visão imediatista, porque o materialista ele é imediatista, não enxergando a consequência das coisas, ele faz os seus vícios morais falarem muito alto em seu coração, e isso faz com que realmente traga muita dor para a sociedade como um todo, as pessoas que o cercam e para ele propriamente. Então, dentro da dinâmica evolutiva do espírito, nós experimentamos várias experiências. Um dia chegará em que as virtudes irão se sobressair sobre os vícios morais da humanidade. Isso fará com que o mundo regenerado possa realmente estar nos cercando, nós estarmos dentro de um mundo regenerado. Porque o mundo regenerado não terão resgates tão dolorosos. O homem de bem, ele se encaixará perfeitamente no mundo regenerado, porque ele é aquele manso e pacífico que vai herdar uma terra regenerada. E ele conseguirá caminhar livremente, porque nos mundos superiores ou nos planetas superiores, onde as pessoas caminham fazendo bem, o bem é um oxigênio que está no ar. E qualquer coisa que vá contra isso, para eles é um absurdo. Um dia nós chegaremos lá, quando nós tivermos a capacidade evolutiva de superarmos os nossos vícios morais e colocarmos as nossas virtudes desinteressadas frente às nossas atitudes e os nossos pensamentos. A doutrina espírita é a maior doutrina de autoconhecimento que existe, porque ela faz o ser perceber que através de suas próprias atitudes modificadas, o conhecimento de lei de causa e efeito e da reencarnação torna suas atitudes muito mais responsáveis, olhando inclusive o próximo como a si mesmo, fazendo com que ele caminhe sobre a terra dentro do bem, dentro do amor e dentro da fraternidade tão esperada que é realmente o efeito das virtudes. Desta forma estaremos vivendo na seara do Cristo e entenderemos a sua mensagem quando nos diz: meus seguidores serão conhecidos por muitos se amarem.
A cada vez que raiar o dia, uma nova oportunidade surge à nossa frente. Muitos serão os convites ao abandono dos pensamentos construtivos. Tantas serão as sugestões de desânimo. Mas poderemos escolher o dia que começará com o pensamento edificado nos bons sentimentos, nos pensamentos de padrão melhorado, sem nos esquecermos dos achaques que deveremos modificar em nossas condutas diante da evangelização do coração. Poderemos agradecer à vida a oportunidade de nos expressarmos e de seguirmos adiante. Todos nós teremos a possibilidade de seguirmos os ensinos de Jesus, bastando que saiamos das esferas da queixa improdutiva e nos coloquemos na posição de quem serve. Natanael. Então, caros ouvintes, esta mensagem do benfeitor Natanael, para nós representa realmente um convite para assumirmos uma nova posição diante da vida, porque cada dia, como disse o benfeitor, é uma nova oportunidade. Se ontem erramos, hoje é oportunidade de reparação. Se ontem maltratamos, ontem ferimos, hoje, como se fosse uma nova existência, é a oportunidade de nos recuperarmos. Isso é algo que acontece dentro da dinâmica do Espírito. Todos nós estamos vinculados às nossas próprias atitudes. Todos nós podemos modificar a nossa vida, porque somos os autores de nosso destino. Nós que escrevemos o livro de nossa própria existência, que iremos lê-lo mais tarde. Então, sem medo de errar, observando essa lição que foi falada a respeito das virtudes e dos vícios, sempre é tempo de aprendizado. Todos nós aprenderemos a cada dia, a cada minuto, analisando uma opinião, analisando um pensamento, analisando algo que acontece em nossa existência, como sendo professores autênticos para a nossa vida como um todo. Dentro da escala evolutiva, nós vamos procurar todos nós entender aquela pergunta de Allan Kardec aos espíritos: que é o espírita? Reconhece-se o espírita por sua transformação moral, porque o espírita sabe as leis de causa e efeito, sabe a responsabilidade de seus atos. E também reconhece-se o espírita por aquela questão que fala que ele empreende um esforço pessoal para ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Então vamos todos nós prosseguirmos dentro desta luta evolutiva, porque vale a pena amar. A todos os internautas nós desejamos muita paz, muitas realizações, e se nós falamos de alguns conselhos aqui para a vida de cada um, falamos também para nós. Agradecemos a atenção e quem quiser fazer algumas perguntas estará num e-mail que estará colocado na parte de baixo da tela e nós teremos imenso prazer em respondê-las. Muito obrigado, muita paz a todos, fique com Deus.